Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula a gente vai falar sobre os termos e definições da NBR 8160 de 1999. Essa NBR ela trata sobre os sistemas prediais de esgoto sanitário e fala sobre as questões de projeto e execução. Então galera, essa norma aqui vai ser uma norma que a gente vai seguir praticamente todo o curso de esgoto, né? Aqui ela fala sobre várias definições e essas definições a gente vai estar passando para vocês de uma forma mais prática possível. Algumas dessas definições, a gente tem aqui a caixa de gordura, e essa caixa de gordura, como vocês podem ver, ela possui esse cesto aqui dentro, e ela é usada para receber justamente o esgoto proveniente de gordura, né? Seria o esgoto de pia, de cozinha, de pia auxiliar, e a intenção dela é fazer com que a gordura de fato esteja acumulada aqui e o morador possa fazer essa manutenção, né? Porque imagina aí essa gordura toda indo todos os dias para a rede pública, né? Então, poderia acontecer e ocasionar em várias patologias, como, por exemplo, acontece dessa gordura ficar petrificada dentro da tubulação e pode até mesmo obstruir. A gente tem também a caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção, ela é utilizada, né, para permitir a inspeção, limpeza, desobstrução e também a junção do esgoto, né? Basicamente, quando a gente tem uma descida de tubulação de esgoto, né? Vamos supor que a gente está descendo aqui nessa posição e quer fazer esse desvio para cá, para a direita, a gente tem que estar utilizando uma caixa de inspeção e barra passagem, né? Nesse ponto aqui, isso tudo está previsto em norma, a norma pede para a gente fazer isso. Ou então, já entra em boas práticas também de projeto, já entra em algumas soluções que a gente está adotando também nesse presente, seria a utilização desses cleanouts, né? Seriam pontos de inspeções que acaba fazendo a manutenção da rede, né, da rede de esgoto em locais estratégicos. Aqui mais para frente, galera, eu vou falar mais aprofundado para vocês, mas essa caixa de inspeção, ela costuma ser um dos locais que dá mais entupimento, né? Como é que uma caixa de inspeção acaba sendo um local que dá muito entupimento, né? Então a gente acaba ficando nessa controvérsia aí, e hoje em dia a gente está utilizando esse cleanout, né, são pontos de inspeções. Esses pontos aqui nos Estados Unidos é utilizado bastante. Então, por exemplo, né, numa mudança de direção, a gente pode colocar aqui um pouco antes. E caso tenha alguma obstrução para frente, a gente entra aqui com tubo guia, com tubo de aço aqui para fazer a desobstrução. E se for para trás, a gente também abre esse plugzinho aqui e também consegue fazer essa desobstrução, né? A gente tem também a questão do fecho hídrico, que é extremamente importante aqui para vocês entenderem. Vocês vão ver que no esgoto a gente tem o gás que fica proveniente, né, da rede pública, e a gente precisa impedir que esse gás volte para a nossa residência, né, para os nossos banheiros, e o que faz com que isso, o que faz o impedimento desse retorno dos gases é justamente esse fecho hídrico, né, que é esse acúmulo de água aqui. A gente tem a caixa sifonada, tem também o vaso sanitário, e tem aquele sifão, né, se você olhar embaixo dos lavatórios, aí vai encontrar bastante esses sifões aqui. A gente tem aqui também as caixas sifonadas, que são essas daqui da imagem. Essas caixas sifonadas, para elas serem desconectores, ela precisa ter o fecho hídrico aqui, e o fecho hídrico delas tem que ter uma distância, né, uma altura de no mínimo 5 centímetros, é o que a norma pede. Essa daqui mesmo, ela é bastante conhecida no mercado, mas ela é mais conhecida aquela menorzinha. Se vocês repararem, se vocês medirem também a questão do septo dela, vocês vão ver que essa altura do fecho hídrico, ela não atende à norma, galera. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção bastante aí nos fabricantes. Obviamente, vários deles atendem bem, né, a questão da norma, mas esse em específico acaba não atendendo, né? Então, a gente tem, se for utilizar nos projetos desse modelo, a gente tem que utilizar aquela que é de 150, né? Que no caso seria 15 centímetros de altura aqui. A comum é que tem 10 centímetros de altura e não atende os 5 centímetros de fecho hídrico que a norma pede. Outro aspecto que a gente tem de projeto é o ralo seco. Ele não tem um fecho hídrico, né? Ele não tem essa proteção hídrica. Então, se você pegar esse ralo seco aqui e ligar direto na tubulação do vaso sanitário, por exemplo, ela vai ter um caminho livre do esgoto da rede pública, do mau cheiro da rede pública. Tá voltando por aqui, tá saindo, né? Tem vários problemas ali em várias casas que eu já presenciei, justamente por conta de estar utilizando esse ralo seco de forma inadequada, né? E nos nossos projetos, vocês vão ver também que eu acabo utilizando ele na parte de fora do box,
que é uma parte que a gente utiliza menos, etc. A gente interliga ela numa caixa sifonada dessa, que é o desconector, e acaba desconectando de fato, né? E o desconector é todo aquele dispositivo que é provido de fecho hídrico, né? Por exemplo, essa caixa sifonada aqui, ela é um desconector, mas esse ralo aqui não é um desconector. E a gente tem também nas tubulações de esgoto o ramal de descarga e o ramal de esgoto, né? Esse ramal de descarga é toda a tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários, né? Seria essa tubulação aqui que sai do lavatório, essa tubulação que sai do ralo seco, por exemplo, e essa tubulação que sai do vaso sanitário, né? A partir do momento que ela recebe mais contribuições, por exemplo, esse trecho aqui, que acaba recebendo tanto do ralo seco quanto do lavatório, ele acaba sendo um ramal de esgoto, né? E também essa tubulação que acaba saindo aqui da caixa sifonada, porque ela recebe a contribuição tanto do lavatório, quanto do ralo seco, também quanto do chuveiro, né? Então ela acaba sendo um ramal de esgoto.